Glória a Deus, gente. Bem-vindos a mais uma aula do curso de Vida Cristã. Nós estamos hoje na aula 2 do passo 7. Nós estamos na aula 27, aliás, na aula 27. Nós temos mais 2 aulas para fechar o nosso curso, temos mais 2 semaninhas. Então, nós falamos um pouquinho na aula 26, que é um apanhado geral sobre a Bíblia, explicando um pouquinho sobre os livros, o Antigo Testamento, o Novo Testamento, qual é a diferença, como a Bíblia foi formada, né, a quantidade de autores, o espaço de tempo, né, cronológico que houve entre a formação e a inscrição, né, desses livros, a inspiração divina sobre cada um desses autores. E hoje, na aula que nós temos hoje na aula 2 do passo 7, nós vamos estar falando um pouquinho sobre o panorama bíblico no Antigo Testamento, vamos falar um pouquinho sobre os livros que estão constantes aí na Antiga Aliança, e na aula que vem nós vamos fechar dando um pouquinho do panorama bíblico do Novo Testamento. Amém? Nós já vimos adiantado um pouquinho sobre os livros na aula passada, hoje a gente vai retomar só falando um pouquinho sobre a formação do Antigo Testamento. Nós temos aí os 5 primeiros livros que nós chamamos do Pentateuco, ok? Depois nós vamos entrar nos livros históricos, vamos falar um pouquinho sobre eles também. Temos os livros poéticos, vamos também decifrar um pouquinho do porquê que eles existem, qual a ligação, existe uma revelação por trás dos livros poéticos, que é muito bonita, muito lindo. Vamos falar um pouquinho também sobre livros dos profetas maiores e dos profetas menores, e aí eu vou tentar situar para vocês, em termos de cronologia, aonde isso aconteceu, né, os profetas que antecederam o exílio, que depois eu vou falar um pouquinho sobre isso também, aqueles que estiveram dentro do exílio e depois aqueles profetas que vieram depois do exílio, antes do silêncio profético que ocorreu aí por cerca de 400 anos, antes que viesse então João Batista preparar o caminho já no Novo Testamento para o nascimento de Cristo Jesus. Nós vamos começar então, gente, falando do Pentateuco. Como vocês sabem, eu havia já comentado com vocês, o Pentateuco é a base também da Torá, são livros que foram atribuídos à inspiração e quem escreveu a Moisés, ok? Eu vou falar um pouquinho sobre eles e no último dos livros, porque os livros do Pentateuco têm uma sequência lógica, assim como também os livros históricos, ok? Quando você já entra nos livros poéticos e nos livros dos profetas maiores e menores, ele já não tem cronologia, você precisa identificar o período que o profeta está falando ali, você vai linkar com qual era o rei, ou qual era o momento que estava acontecendo, se era exílio, pós-exílio ou pré-exílio, né, do povo de Israel, mas eu vou depois pontuar isso de maneira que fique interessante, que fique mais claro, tá bom? A gente vai começar, obviamente, gente, pelo livro de Gênesis. Eu escuto muitas pessoas, principalmente na nossa célula, por causa do acompanhamento que nós temos e do incentivo que nós damos para que as pessoas leiam muito a Bíblia, né? A gente tem um programa aí para ler a Bíblia durante um ano, e eu noto que as pessoas têm muita dificuldade com o Antigo Testamento, com o Velho Testamento, com a Antiga Aliança, por conta do tipo de revelação que ainda está acontecendo ali, o contexto histórico, coisas que Deus estabeleceu e que ainda não eram muito claras, que só viriam à luz especificamente no Novo Testamento, quando a gente entenderia tudo aquilo que estava acontecendo. Então é uma linguagem às vezes rebuscada, difícil, e o livro de Gênesis, que é o início disso, é um livro muito rico, gente. Ele tem uma palavra poderosa que começa primeiro com a criação, é claro, do mundo e do universo. Nós vemos ali Deus revelando quais eram as estruturas que existiam e aquelas que pelo som da sua voz, pela sua palavra foram criados. Então, as estruturas físicas, não apenas as espirituais, mas as físicas. Então, claro que a gente remete isso à criação da Terra, né? Talvez os planetas, mas eu estou falando dos confins do universo, de outras estruturas que nós não podemos enxergar dentro
da nossa visão física, mas sim através da visão espiritual. Então, todas essas estruturas são formadas lá no livro de Gênesis. Então, é formada a ideia do Senhor de criar o homem à sua imagem e semelhança. Ele queria produzir, né, replicar, vamos dizer assim, o seu gene, replicar o seu caráter, replicar os seus valores através do homem. Uma criação excelente, especial. Você vê que o homem foi criado no final do processo porque ele é a coroa, né, da criação, ele é a cereja do bolo. Ao mesmo tempo que o homem, né, é criado com toda essa excelência, nós vemos o aparecimento do pecado. Ok, o pecado vem à existência, o pecado traz a morte sobre o homem, todo aquele plano que Deus tinha para o homem de multiplicar, encher a terra e não apenas multiplicar em quantidade, mas multiplicar em qualidade, porque todos os seres seriam imagem e semelhança de Deus, trariam dentro de si os seus valores e princípios. Não sei se você consegue imaginar um mundo assim, né? Um mundo perfeito. Mas o pecado entrou através de Adão e de Eva. O pecado trouxe a morte, né? Primeiramente a morte espiritual. O que é a morte espiritual? É a separação do homem de Deus. E por conta da separação espiritual, entrou também a morte física, porque Adão e Eva não morreriam, haveria uma continuidade das suas vidas, eles não ficariam doentes, não teriam problemas de saúde. Então, todas essas coisas entraram dentro da estrutura humana, de tudo aquilo que Deus tinha feito. Aí começam os homicídios, começa a se multiplicar o pecado de muitas maneiras, gente. A inveja, o homicídio, a violência, a idolatria. E nós vamos vendo isso crescer no livro de Gênesis até que aparece um homem que Deus olha no meio de todo aquele contexto e encontra nele, né, um coração pronto, ávido a receber uma palavra, porque afinal de contas, quando nós vamos falar de Noé, Noé não tinha uma Bíblia, não tinha uma escritura. Deus falou com Noé e encontrou em Noé um homem justo, um homem que pudesse reiniciar esse processo, né? Então Deus vem com o dilúvio limpa a terra, entra na arca somente então Noé, a sua família, os animais que Deus havia separado para depois voltar para a terra, né, e poderem se multiplicar e encher a terra. Então aí nós vemos um pouquinho da vida de Noé, explicando o que aconteceu, qual era o mundo que ele vivia, quais eram as coisas que estavam à sua volta. A partir de Noé, então, nós vemos aí uma bifurcação, né? Nós vemos uma descendência que é abençoada e outra que não é abençoada, mas através da descendência abençoada você vê a formação das civilizações, as primeiras cidades, os primeiros guerreiros, e isso vai se multiplicando, a terra vai se enchendo, vão se formando os povoados, vai se desenvolvendo a cultura, a ciência, conhecimento que Deus vai dando a cada uma dessas civilizações, até que no meio de todo esse contexto, porque o pecado continua se multiplicando sobre a terra da mesma maneira que aconteceu anteriormente, e aí nós vemos Deus levantando uma pessoa, chama-se Abrão, que depois Deus mudaria o seu nome para Abraão, e através de Abraão, embora algumas pessoas pensem, mas Abraão é o pai dos patriarcas, né? Então viria Isaac, depois Jacó, de Jacó seria o patriarca das 12 tribos de Israel, nós estamos falando do povo judeu, mas quando você olha, por exemplo, no livro de Gálatas, já no Novo Testamento, você entende que as promessas que Deus deu a Abraão, essas são as promessas de todo crente. Essas são as promessas de todo crente. A Bíblia fala lá em Gálatas 3 que a verdadeira descendência de Abraão são os da fé, mais do que os do sangue. Então você que crê em Cristo Jesus, você entrou na promessa de Abraão. Porque uma coisa que é muito importante você se lembrar é que quando Abraão foi chamado, não havia lei. A lei foi dada quando? Não sei se você se lembra. A lei não foi dada para Moisés. Não foi dada para Abraão, foi dada para Moisés. A lei foi dada para Moisés. Abraão é graça. Abraão viveu o tempo da graça.
Ele vivia numa terra, né, em Ur dos Caldeus, era uma terra onde havia idolatria, onde havia vários deuses, e aí então o Senhor chama Abraão para poder servi-lo, para servir o único Deus, para ser separado do restante, para que através da sua vida, da sua descendência, ele levantasse homens e mulheres que amassem ao Senhor e que pudessem servir de exemplo para implantar o reino. Que o objetivo de Deus sempre foi trazer o reino para a terra. Adão e Eva iriam implantar o reino de Deus através da sua vida e da sua família. Por causa do pecado, isso foi rompido. Então nós vemos a obra linda através da vida de Abraão, que não tinha uma escritura, né? não tinha ninguém que pudesse ter ministrado ele a respeito de Deus, mas ele ouviu Deus falar e ele creu. Ele creu no seu coração, em todo o seu entendimento que aquele era o Deus verdadeiro. Então nós vemos a história de Abraão, depois vem Isaac, a sua descendência real, né? Mas também quando nós lemos na história de Abraão, nós vemos Ismael, que é a formação do povo árabe, que também é muito interessante, os 12 príncipes. Então nós vemos aí o mesmo pai, ok? Mas um era aquele separado efetivamente para ter a bênção que era o projeto de Deus, né? Não só para a vida dele, mas para aquilo que Deus queria fazer ao longo de toda a história. E então nós temos Isaac gerando Esaú e Jacó, que é uma outra história também muito legal. Nós vemos Jacó, que era o usurpador, ou seja, era o cara que queria tomar proveito, que queria tomar vantagem dos outros, como fez com o seu irmão, roubando a bênção do seu irmão, né? E nós vemos então a formação, né, das 12 tribos, aí os 12 patriarcas do que seria a nação de Israel. Isso aqui é algo bem legal. Eu até fiz uma colinha que depois eu vou estar passando no campo das descrições da aula de hoje. Mas só para você se lembrar, né, Jacó se casou com duas mulheres. Ele, na verdade, era apaixonado por Raquel, mas Lia, por ser a mais velha, foi entregue para ele de uma maneira assim, não acertada entre as partes, né? Ele foi se deitar no seu primeiro casamento achando que era Raquel e na verdade era Lia, então isso deu uma baita numa confusão, mas ele cumpriu seus dias com Lia para depois se casar com Raquel, isso tudo trabalhando, né, para Labão, e nós vemos a partir dessas duas mulheres a formação, né, dos 12 patriarcas, né, de Israel, das 12 tribos de Israel, como nós conhecemos. Aí nós podemos falar, então, vou aqui discorrer bem rapidamente, mas nós temos a partir de Lia que foi a rejeitada, porque Jacó, que depois Deus mudou o nome para Israel, Jacó amava Raquel. Então Lia foi a rejeitada, mas olha só como Deus faz as coisas. Então Lia foi a primeira a conceber, e ela deu a Rúben, que é o primogênito, depois a Simeão, Levi, que depois gerou os levitas, que eu vou falar um pouquinho também rapidamente, e gerou a Judá, da qual dessa tribo saiu a descendência de Cristo Jesus. Gente, na descendência de Cristo Jesus está a rejeitada, está Lia. Você vê como é lindo o projeto de Deus, né, de redenção, de recuperação, né, da alma do ser humano. Então nós temos esses 4 primeiros que são de Lia. Aí Lia parou de dar a luz e Raquel era estéril, não dava a luz, então Raquel pegou e entregou a sua serva Bila para que Israel pudesse ter filhos com ela. Dali nasceu Dan e Naphtali. Logo depois, então, Lia pega a sua serva, que era Zilpa, e entrega também para Israel para ter filhos com ela. Aí nasceu Issacar e Zebulon. E depois a gente vai ter Deus tratando com Raquel, né, curando a sua esterilidade, e a partir daí gerando a José e a Benjamim. Essa é uma história muito linda. Quando você vê o livro de Gênesis, ele começa lá na formação do mundo, na criação de Adão e de Eva, e ele termina com a história de Jacó, e especialmente com José, que foi quem Deus levantou para poder restaurar ali, cuidar, né, da sua família, das tribos em si que estavam se formando quando eles foram para, né, o Egito. Lembrando que José foi vendido pelos seus irmãos por causa da inveja, porque Deus tinha dado uma visão para José
de que José seria levantado em determinado momento e seria um instrumento de salvação para sua família, e os irmãos ficaram revoltados que ele era o filhinho do papai, o queridinho, a última bolacha do pacote, e eles queriam matar José, mas depois acabam voltando atrás, eles vendem para o mercador, que é levado para o Egito. José passa um tempo muito difícil de tratamento lá no Egito, até que então ele é levantado como o braço direito de Faraó, bem no momento que há uma grande fome sobre a terra, e aí os seus irmãos vêm até o Egito, e o livro de Gênesis vai terminar assim, o livro de Gênesis exatamente vai terminar falando sobre essa história de José, que é uma história muito, muito linda. E é só para a gente fazer um link aqui, né? Mas essas pessoas, as quais eu falei aqui, Rubem, Simeão, Levi, Judá, Dan, Naftali, Gade, Asser, né, Issacar, Zebulon, José e Benjamim. Essas são as tribos que depois vão formar, então, o território de Israel. Aí aqui cabe só uma curiosidade para você se lembrar, quando Deus deu a direção para Moisés de como seria a divisão das terras, né? E depois Josué, quando entrou na Terra Prometida, que Levi já estava separado para o sacerdócio, então eles não teriam um território, eles teriam cidades separadas no território dos seus irmãos, mas eles não teriam território como os outros. E para que houvesse os 12 territórios, como Levi estava fora, você não vai encontrar um território de José, mas você vai encontrar os 2 territórios dos seus filhos, ok? Que são Manassés e Efraim. Por isso que quando você vai ver ali, né, as 12 tribos nos 12 territórios de Israel, você não vai encontrar José e não vai encontrar Levi, porque Levi não tinha esses territórios, porque Deus separou eles para o ministério especificamente, até por isso que até hoje dentro da igreja as pessoas falam, né, por exemplo, do ministério de louvor, eles são levitas. Na verdade, os levitas cuidavam de tudo que era concernente ao sacerdócio, não era apenas a música, mas era o preparo do tabernáculo, os sacrifícios, enfim, tudo como eram levados, utensílios, trazidos, montados, tudo isso era feito pelos levitas. E aí você vai encontrar, então, Manassés e Efraim, que são os filhos de José, que formaram aí as 12 tribos e os 12 assentamentos e a formação do Estado de Israel. Amém? Então, a gente está falando aqui do livro de Gênesis, contando essas particularidades. Eu queria deixar uns 2 textos aqui que são importantes, né, com relação ao livro de Gênesis, da riqueza dele, né? Mas lá em Salmos 145:10 está escrito assim: todas as suas obras te renderão graças, Senhor, e os teus santos te bendirão. E eu quero também deixar Salmos 19:1, que fala assim: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra de suas mãos. Então, gente, o livro de Gênesis é extremamente riquíssimo. Não sei se você sabia, mas logo no começo do livro, também quando existe o pecado, ou seja, quando o homem peca, quando o homem cai, Deus já tinha a estratégia de redenção. Você vai ver ali, quando você lê no livro de Gênesis capítulo 3, que é o livro onde o homem caiu no pecado, e você vê no versículo 15, Deus já entrando com a solução, né? Só vou ler o texto aqui para vocês lembrarem: porém, inimizade entre ti e a mulher. Lembrando nesse momento que Deus alinhou ali todo mundo, né? Adão, Eva, a serpente, colocou todo mundo ali para tirar limpo aquela história, né? E ele falou: porém, inimizade entre ti e a mulher. Falando Peraí, o entre a André também serpente e a mandou. mulher, entre a tua Esse é novo. descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. 23 a Então, 29 já era uma de junho. promessa messiânica aqui da parte do Senhor, falando: olha, vai vir um descendente, o descendente, né, da minha genealogia, ou seja, é um André me descendente mandou daquilo uma que é outra bom, também. não um descendente da serpente que é maligno. E esse descendente vai pisar a sua descendência na cabeça, ou seja, a vitória de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Gente, essa palavra Só tem que ser igual. apontando para Jesus logo no começo do livro de Gênesis. Só tem que já ser era assim. Se eu tomei o a projeto corona de primeira, redenção e salvação que Deus já tinha, o Drauzio mas que Varela falou viria ontem, efetivamente a se realizar muitos milênios depois desse momento da história. Amém? Saímos do livro de Gênesis, entramos na sequência no livro de Êxodo. Né? O que vai falar do livro de Êxodo? Vai contar exatamente essa transição entre José, que estava lá no Egito, finalzinho do livro de Gênesis,
né? Ele traz todo o seu povo para lá, eles se multiplicam na terra do Egito, mas aí a palavra de Deus fala que levantou-se um faraó que não conhecia José, que não conhecia os feitos que haviam acontecido, e ele olha para aquele povo, todo o povo hebreu ali, e eles começam a ser afligidos. Então o livro do Êxodo é literalmente, né, o livro da libertação do povo, do cativeiro. Deus levanta então Moisés para fazer essa obra, e aí a gente tem também no livro de Êxodo, muito importante, quando Deus dá os 10 mandamentos para Moisés. Esse livro vai tratar, a gente pode separar aqui em 3 partes importantes, uma no capítulo 12, outra no capítulo 19 e outra no capítulo 40. No capítulo 12 a gente pode falar um pouquinho sobre a redenção. No capítulo 19 nós vamos falar sobre a revelação de Deus. E no capítulo 40 nós vamos falar sobre adoração. Então o livro de Êxodo, gente, vai retratar essa libertação do povo, né, a sua estadia no deserto, ou seja, os lugares que eles andaram, as experiências que eles tiveram com Deus. Isso é muito importante para nós, porque nós vemos o início desse povo, como Deus tratou com esse povo, e mesmo assim, esse povo se manteve duro de coração, difícil de crer, como a Bíblia fala, era um povo de dura serviço, ou seja, não se prostrava diante do Senhor, era um povo que murmurava demais, que duvidava de Deus, mesmo depois de ver todos aqueles sinais. Então isso está retratado no livro de Êxodo especificamente. Depois do livro de Êxodo nós entramos no livro de Levíticos, né? Não sei se você notou aqui alguma semelhança com Levi e Levítico. Sim, tem muito a ver com isso, porque era a formação do sacerdócio, vai explicar sobre o tabernáculo, aquilo que era feito dentro do tabernáculo, qual era o procedimento que deveria haver. Então nós vamos falar do sacrifício, vamos falar da impureza, nós vamos falar da santidade, nós vamos falar dos votos e dos dízimos também, que era importante. Então Deus estava ali já gerando naquele povo o entendimento da confiança no Senhor, não na sua capacidade. Quando a gente fala de dízimos e oferta, gente, isso é um tema que é bastante falado nos dias de hoje, e é quase como um tabu sobre certas circunstâncias, porque as pessoas confundem um pouco isso e falam, isso é o pastor que está pedindo dinheiro, é o líder da igreja que está pedindo dinheiro, isso aí ele vai usar para o usufruto dele. Gente, os dízimos e as ofertas foram criadas pelo Senhor para gerar confiança no Senhor e não na sua capacidade. Então, quando você entrega aquilo diante do Senhor, você reconhece que Ele quem é o provedor da sua vida, que não é você que faz as coisas acontecerem, mas é o Senhor. Amém? Hoje, para nós, pode ser até mais difícil, porque naquele tempo eles dependiam da semente que caía no solo e brotava, e aquilo ia produzir um fruto, ou dos animais que pudessem multiplicar, ok? E ter um aumento no seu rebanho. Então, eles dependiam muito mais da natureza do que da sua própria capacidade. Hoje, nós vemos as pessoas olhando de uma outra maneira, porque hoje eu estudo, eu vou atrás, faço uma faculdade, faço uma pós-graduação, eu me dedico ao meu trabalho, eu entro cedo, saio tarde. Mas o que nós não podemos esquecer é que não muda nada, gente, com relação àquela situação que aquele povo viveu, que Deus continua sendo o provedor, é Ele que abre a porta, é Ele que prepara a promoção, é Ele que dá as condições, Ele que te dá a inteligência. Amém? As oportunidades que se abrem diante dos nossos olhos, todas feitas pelo Senhor. Então, isso tem muito a ver com os dízimos e ofertas, fala também dos votos, né? Institui o sacrifício que já apontava para Jesus, lembrando que o sacrifício dos animais era feito para purificação do pecado do povo, que era constante, né? Então, nós já vemos isso apontando para Cristo Jesus, já estabelecido também no livro de Levítico. Eu quero dar aqui um pouquinho de base bíblica com relação a certificar que Moisés é o autor desse livro, ok? Então, você vai ver lá em Levítico 4:1 e Levítico 8:1, está escrito o mesmo texto, disse mais o Senhor a Moisés. Então, você entende que é Deus falando com Moisés e Moisés depois trazendo isso por escrito. Uma das coisas que também é legal a gente pontuar é que a maioria do povo naquela época era um povo iletrado, não sabia nem ler, nem escrever. Mas Moisés foi criado no palácio. Ele foi criado como príncipe na corte de Faraó. Então ele aprendeu sobre a ciência, ele aprendeu sobre a ler, aprendeu a escrever.
Então ele tinha uma cultura diferenciada e é por isso que Deus levantou para poder trazer esses, né, escritos. Depois existe no ministério de Jesus, né, uma palavra que vai trazer efetivamente a autoria mosaica sobre o livro de Levítico, se você pode ler lá em Marcos capítulo 1, no versículo 44, que disse, ele disse, olha, não digas nada a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou para servir de testemunha ao povo. Quando ele fala aqui, oferece pela tua purificação, ele está voltando ali no livro de Levítico, onde tinha os sacrifícios, as ofertas, enfim. Então ele estava dando a direção. Lembra aquilo que Deus falou a Moisés e que Moisés deixou por escrito? Exatamente isso você deve cumprir. Tá? Então isso foi muito importante. O livro de Levíticos vai praticamente tratar sobre isso e principalmente sobre a manutenção da santidade, porque Deus pontua de uma maneira muito veemente, né? Falando, eu sou santo, sede santos como eu sou santo. Né? Ou seja, vocês são separados, vocês não são o povo para andar no pecado, vocês não são o povo para andar fora da minha vontade, vocês são o povo para experimentar o melhor, e vocês vão experimentar o melhor pela obediência, pela submissão. Então, isso também está pontuado no livro de Levítico. Eu quero deixar 2 textos que estão, um no capítulo 11, no versículo 44 e 45, que diz assim, eu sou o Senhor, o vosso Deus, portanto, vós vos consagrareis e sereis santos, porque eu sou santo, e não vos contaminareis por nenhum enxame de criaturas que se arrastam sobre a terra. Eu sou o Senhor que faço subir da terra do Egito, para que eu seja vosso Deus, portanto, vós sereis santos, porque eu sou santo. Então, veja como Deus está pontuando muito sobre a santidade. E depois lá em Levítico 19, nos versículos 1 e 2, nós vamos ver Deus falando assim também. Disse o Senhor a Moisés, fala a toda a congregação dos filhos de Israel e dize-lhes, sereis santos, porque eu, Senhor, o vosso Deus, sou santo. Ok? Com isso nós fechamos o livro de Levítico, passamos ao livro de Números. Não sei se você parou para pensar por que esse livro tem essa revelação, né, de ser o livro de Números, mas é especificamente porque ele começa fazendo o censo, né, do povo hebreu, ou seja, levantando-se todos aqueles que efetivamente entraram no deserto, receberam os 10 mandamentos, receberam a lei. Então Deus faz esse levantamento, né, do povo que estava lá, por isso que é chamado o livro de Números, mas no hebraico esse livro é chamado No Deserto. A tradução para o português seria No Deserto, porque vai contar também a história da jornada de Israel dentro do deserto, as experiências que eles passaram lá e como Deus falou com eles. Então, livro de Números, gente. E depois a gente vai fechar com o livro de Deuteronômio, o Pentateuco. E no livro de Deuteronômio existe até uma certa dúvida com relação à autoria, se seria de Moisés também, porque no livro de Deuteronômio vai relatar no final do livro a morte de Moisés. Mas uma coisa que é bastante curiosa e interessante a gente saber é que naquele tempo era comum até um escritor que já via relatando algum fato e ele morre, e no final daquilo que ele já vinha relatado, alguém assume o finalzinho da escrita para contar um pouquinho do que aconteceu com aquele escritor. Então, seria absolutamente normal, aceitável, que Moisés tivesse escrito totalmente o livro de Deuteronômio e no final alguém tivesse acrescentado apenas os dias finais dele, porque afinal de contas ele não teria como escrever dele mesmo depois de morrer, ok? Como aconteceu isso? Então alguém veio e detalhou esses detalhes, detalhou essas informações, né, que aconteceram com Moisés. Outra coisa importante você saber é que Deuteronômio, a tradução disso para o português é segunda lei, ok? Ou segunda promulgação da lei. Embora a lei é uma só, gente, o princípio é um só, a gente tem aqui uma diferença com relação ao começo do Pentateuco, porque não sei se você se lembra, o povo ficou no deserto por 40 anos, ele murmurou contra o Senhor e Deus falou, vocês não vão entrar na Terra Prometida, essa geração vai morrer aqui no deserto, eu vou levantar uma nova geração que vai adentrar na terra, uma geração pura, limpa, preparada. Então, Deuteronômio é literalmente isso, né? Deus trabalhando com essa nova geração que vai entrar efetivamente na terra prometida, ok?
Eu quero deixar aqui 3 textos de Deuteronômio que são importantes para a gente falar sobre a autoria, né? Então está lá em Deuteronômio 1:1. São essas as palavras que Moisés falou a todo Israel, da além do Jordão, do deserto de Arabá, de fronte do mar de Suf, entre Parã, Tofel, Labã, Azerote e Dizaabe. Depois em Deuteronômio 4:44, esta é a lei que Moisés propôs aos filhos de Israel. E por último, em Deuteronômio 29:1, que diz assim, são essas as palavras da aliança que o Senhor ordenou a Moisés, fizesse com os filhos de Israel na terra de Moabe, além da aliança que fizera com eles em Horebe. Amém? Nós fechamos aqui o Pentateuco e passamos então aos livros históricos, ok? O que acontece logo depois da morte de Moisés? Deus passa o bastão para Josué, que adentra na terra prometida, porque Moisés também não entra. Então, Josué entra na terra prometida, levando o povo. Aí começa-se um tempo de conquistas, um tempo de batalhas, onde eles vão pouco a pouco conquistando a terra. Se você vê as instruções de Deus para quando o povo fosse entrar, tem uma lógica que muitas vezes não entende. Por que eles não entraram, já conquistaram tudo de uma vez? Por que Deus já não limpou a terra, tirou todo mundo de lá e deixou a terra limpa? E você vê o próprio Deus falando, vocês vão conquistar, né, pouco a pouco a terra e vão pouco a pouco vencendo as civilizações, né, as nações que estão lá. Porque se todas as nações sumissem dessa terra, essa terra seria tomada pelos chacais, pelos animais, as bestas selvagens, e se tornaria um problema para vocês. Então, por isso, existe uma estratégia de Deus na conquista da terra, ok? Então, nós vemos aqui, começando por Josué, então Deus dá a tarefa a Josué de entrar na terra, de conquistar todas aquelas nações, e não fazer aliança com nenhuma delas. Josué foi um homem fantástico, de uma fé, de um posicionamento, de uma coragem, mas mesmo assim ele também foi falho. Então ele fez aliança com povos que não deveria, e até isso aconteceu de maneira, não que ele soubesse, né, mas assim, foi enganado e acabou entrando nessas alianças. Depois ele tem a situação de chegar no final do livro de Josué e Deus fala para ele, olha Josué, você já está velho, tem muita terra ainda para ser conquistada. Quer dizer, você não conseguiu atingir o objetivo que eu tinha dado a você. A conquista dessa terra era importante porque seria a divisão das tribos, que Deus já havia orientado como seria feita a divisão para cada um deles através, né, de Moisés. E a partir daí, do livro de Josué, então nós passamos... vamos falar sobre o livro de Samuel, que já fala, embora a gente tenha o livro de Juízes, né, que até não está lançado aqui, mas a gente vai ter o livro de Juízes, já falei isso para vocês, né? O livro de Juízes é o período que acontece entre, né, a morte de Josué, que era um líder à frente de todo mundo, ele não era rei, mas era um líder, e a formação da monarquia, ou seja, quando Deus levanta a pedido do povo, reis para reinar sobre eles, porque o povo olhava para aquelas nações em volta deles e falava, todos eles têm reis, por que nós não temos? Né? E Deus falava assim, eu sou suficiente para vocês não precisam de rei. Mas o povo queria, porque queria, né, ter uma monarquia, queria ter rei, queria ter governo como as outras nações tinham, então Deus levanta, né, primeiramente um rei segundo o que os homens queriam, para depois levantar um rei segundo o seu coração. Mas nesse período, nesse inteirinho, a gente tem então o livro de Juízes, e trata desse período exatamente, né? Morre Josué, o povo está lá sobre a terra, eles não conquistaram tudo o que precisava, tem povos de outras culturas, pagãos, com muitos deuses, idolatrias espalhados ali no meio do povo de Deus. E por conta disso eles começam a pecar, e Deus levanta os juízes para trazer, como diz a palavra, juízo mesmo sobre os adversários, sobre os inimigos, quando eles afligiam Israel, por Israel estar pecando. Lembrando que Israel só perdia quando ele pecava. Ok? Isso já era um ensinamento, já era uma visão para nós, o entendimento de que o pecado produz destruição na nossa vida, mas a obediência produz bênção. Amém? Então nós temos aí o livro de Juízes, e nós vamos entrar no livro de Samuel. Samuel foi o último juiz, foi ele que ungiu a Saul e foi ele que ungiu a Davi também. Então a gente começa dentro do livro de Samuel falando um pouquinho sobre o início da monarquia, depois a gente vai ter os livros dos reis, os livros de crônicas, que praticamente vão dar
né, e um respaldo histórico para nós e dos acontecimentos e dos relatos acontecidos através desses reis, né, sejam os reis que estiveram no período pré-exílio, e por causa, de novo, da desobediência, da idolatria, de andar fora dos princípios de Deus, Deus manda o juízo sobre Israel. Então vão acontecer muitas coisas aqui que depois a gente fala um pouquinho, inclusive a separação do reino, que através de Davi foi unificado, depois ele é separado de novo, e aí vem o exílio, quando Nabucodonosor, né, a Babilônia vem e invade Israel e leva os cativos com eles. Então tudo isso foi acontecendo e está relatado aí através desses livros históricos, ok? Eu queria falar um pouquinho sobre essa sequência, né, da monarquia e da formação da monarquia de Israel. Então nós temos ali Saul, que foi o primeiro a ser ungido rei, ok? Ele era um homem que fisicamente ele se destacava dos demais, então por isso o povo falou, esse tem que ser o nosso rei. Era forte, era alto, era imponente, tinha uma boa aparência. Mas Deus não olha para a aparência, Deus olha para o coração. Então Saul acaba pecando muito, saindo totalmente fora da vontade de Deus, de tal maneira que Deus já levanta Davi, sendo Saul ainda rei. Mas Deus já unge Davi rei, porque ele já tinha algo preparado. Então Davi é levantado rei. A gente sabe de algumas coisas que Davi fez, do seu pecado, né, de homicídio, de adultério. E essa sequência que aconteceu na vida de Davi também trouxe consequências para todo o reino. Então, depois que Davi morre, vem na sequência os seus filhos, né? Então começa com Salomão. Salomão vai ser rei, ainda no reino unificado. Foi um rei que usou de muita sabedoria, porque foi ele, inclusive, isso que ele pediu a Deus, que desse sabedoria. Por causa dessa sabedoria, ele teve paz durante 40 anos, né, sobre Israel. Foi um tempo de crescimento, de cultura, de multiplicação do conhecimento, mas ao mesmo tempo também por conta dessa prosperidade toda, porque Deus prosperou demais Salomão. Ele acabou se enredando aí com muitas mulheres. Lá em 1 Reis 11:3 você vai ver que ele tinha 700 mulheres, princesas e 300 concubinas, ou seja, e aí diz assim, e suas mulheres lhe perverteram o coração. O cara tinha 1000 mulheres, né? Então você já percebe aí que a situação ficou meio complexa. E quando ele morre, quem vai subir ao trono é o seu filho, Roboão. E o problema de Roboão é que ele não teve muita sabedoria para conduzir isso. E para que ele fosse aceito sobre todo o Israel, ou seja, ainda não estamos falando de Reino do Norte nem Reino do Sul, antes que houvesse a cisão. Então você vai ver ali Roboão indo conversar com esses líderes, né, tribais que existiam ali, né, no Reino do Norte, e por conta de um problema de impostos que eles queriam que fossem reduzidos, e Roboão falou, não vou reduzir imposto nenhum, vocês vão pagar até mais. E por conta disso eles se separaram e falaram, então nós não estamos mais juntos, nós não reconhecemos você como rei. Então aí o reino foi dividido, ok? Nós vamos ter o Reino do Sul, que chama-se Judá, cuja capital era Jerusalém, e era formado basicamente por 2 tribos, que era Judá e Benjamim. Todas as demais tribos formaram Israel, o Reino do Norte. Esse reino tinha como capital Samaria. O problema, gente, é que o reino dividido provocou ainda mais o desvio espiritual, a idolatria no meio do povo, e por conta disso, gente, veio o juízo da parte de Deus. Veio o juízo. Começou com o Reino do Norte, né, que foi muito gravemente atingido pelo pecado, e por conta disso sofreu primeiramente as consequências. Foi o primeiro reino a cair, foi o Reino do Norte. Então, em 722, o Império Assírio invadiu Israel, levou boa parte da população, e o problema não é só ter levado os cativos, mas misturou estrangeiros ali, né, e acabou descaracterizando, se perdendo todos aqueles ensinamentos e culturas que Deus havia inserido naquele povo. Por conta disso, quando você já vai ver no tempo de Jesus, os próprios judeus, né? Judeus por quê? De Judá, ok? Eles olham para o pessoal, né, de Samaria e não reconhecem eles como judeus. Ou seja, como da mesma linha, da mesma estirpe, porque houve uma mistureba tão grande, gente,
que infelizmente muita coisa se perdeu aí no Reino do Norte. O Reino do Sul, Judá, teve uma alternância muito grande entre reis que foram fiéis, você vai ver lá na descrição do livro de Reis, em Crônicas também, reis que andaram segundo a vontade de Deus, fizeram a vontade de Deus e Deus prosperou. Depois entrou o seu filho, né, os seus filhos, a outra descendência, e aí esses fizeram o que era mal diante aos olhos de Deus. Aí você vê de novo o juízo, vê as coisas indo mal. Isso foi essa alternância até que efetivamente houve o exílio, né, em 586 a.C., o Império Babilônico entrou através de Nabucodonosor e tomou, né, destruiu o templo, tomou os cativos. Foram em duas etapas especificamente. Uma foi em 597, na qual eles levaram somente a elite deportada, e depois em 586 foi levada então o restante da população, mas a gente abrevia aí como o ano de 586 como sendo o ano do exílio. Nós vamos ver aí, né, quando a gente fala, por exemplo, do livro dos profetas, você vai ver que tem profetas que estavam antes do exílio, durante o exílio e depois do exílio, então se misturam um pouquinho com o livro de Reis, com o livro de Crônicas, e aí esse discernimento depois você tem que entender lendo esses livros dos profetas para você discernir em qual etapa, né, em qual momento eles viveram, debaixo de quais reinados. Às vezes tem profetas que viveram debaixo de 2 ou 3 reis diferentes, né? E isso foi fora foi fora de uma escrita cronológica, ok? Quando a gente entra no livro de proféticas, no livro dos profetas. A gente tem também os livros poéticos, gente. A gente tem o livro de Jó, que narra a história de um homem que Deus vê nele um coração justo e prova ele, fazendo com que ele tenha uma das histórias mais lindas, né? Porque a Bíblia fala no final do livro de Jó, que Jó mesmo fala assim: eu conhecia Deus de ouvir falar, mas hoje os meus olhos o veem. Ou seja, as experiências que Jó passou com Deus foram aquilo que fez com que ele se aproximasse, compreendesse a grandeza de Deus, estivesse na presença de Deus. Então o livro de Jó é um livro fantástico, um livro maravilhoso. É um livro muitas vezes difícil de você compreender, principalmente quando está ele e os amigos lá debatendo, mas é um livro muito especial. E você tem aqui uma coisa muito interessante também, que é com relação à ação do diabo, porque você vê que o diabo chega diante de Deus e fala de Jó, e Deus defende, falando: não, esse aqui é o meu servo Jó, ele é justo. Aí o diabo fica atentando: não, se ele é justo, porque você dá tudo para ele, porque ele vence em tudo, porque ele é rico, ele multiplica. Experimenta tirar as coisas dele para ver se ele continua te louvando, te adorando. Então aí Deus dá a permissão para que Satanás venha tocar na vida de Jó com um propósito de gerar na vida de Jó uma intimidade com Deus como ele nunca tinha tido antes, nem nunca havia provado. Então lembre-se sempre disso. Isso é uma instrução também com relação à batalha espiritual, né? O diabo só pode tocar na sua vida se você der uma brecha através do pecado ou se Deus permitir que ele toque na sua vida com um propósito. Amém? Depois a gente tem os livros de Salmos, que são cânticos feitos de muitas maneiras. A gente tem salmos de Davi, a gente tem os salmos de Coré, de Asaf, a gente tem os cânticos de subida. Chama cântico de subida porque é quando o povo subia para o templo. Então eram cantadas e entoadas essas canções que viraram os salmos que nós lemos. A gente tem os provérbios de Salomão, né? Todos os provérbios são de Salomão, com exceção dos últimos 2 capítulos, ok? Então a maioria deles é de Salomão. São frases curtas e muito sábias, né? Ou seja, tem uma sabedoria profunda por trás dessas instruções que fazem com que dê instrução para nós de muitas maneiras. É muito legal o livro de Provérbios, a gente tem que ler, traz ensinamento, direção, traz realmente sabedoria para as nossas vidas. Depois a gente tem o livro de Eclesiastes, que é o livro do pregador, do professor. É uma composição na qual ele culmina com o capítulo 12 e 13, que eu quero ler aqui para vocês só um versículo, que diz assim: de tudo que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isso é o dever de todo homem. Então, de tudo que ele vai falar no livro de Eclesiastes, né, coisas de sabedoria também, a gente pode resumir aqui esse texto do capítulo 12, versículo 13. Amém? A gente tem também os Cantares de Salomão. O Cantares de Salomão, né, a essência da criação desse livro foi efetivamente Salomão falando
dissertando sobre uma mulher sulamita, provavelmente era filha de um faraó, então a paixão dele por ela, e aí ele vai relatando ali de uma maneira mais picante aí o que seria esse relacionamento, mas o mais legal de tudo isso é que esse livro de Cantares de Salomão também é interpretado pelos israelitas como um relacionamento com Deus, e para nós os cristãos é interpretado como um relacionamento com Cristo Jesus, a igreja com Cristo Jesus, ou seja, a igreja que é a noiva com Jesus, que é o noivo. Um relacionamento de intimidade com ele, de profundidade, de conhecimento. Amém? E a gente fecha aqui, então, essa parte para entrar efetivamente no livro dos profetas maiores e os profetas menores, ok? Os profetas, gente, hoje em dia a gente eu vejo muita gente com dúvida com relação ao ministério profético, achando que o profeta é aquele que vem falar, olha, eu vejo uma chave na sua mão, eu vejo um papel sendo assinado, eu vejo uma sentença sendo rasgada, tal. Muito embora a profecia exista nesse sentido, e Deus revele até que ele vai presentear ou vai fazer alguma coisa sobrenatural, mas os profetas foram levantados, né, justamente para advertir, para edificar o povo e também para consolar nos dias difíceis. Esse era o profeta. O profeta vinha apontar o que estava acontecendo, vocês estão se desviando da vontade de Deus, vocês estão fazendo aquilo que é contra os ensinamentos de Deus. Isso vai ter consequências. Não pense em você que Deus vai tomar o culpado por inocente, porque ele não vai. Então, o profeta, ele vai trazendo essa situação. E os profetas, gente, eles padeciam desse sofrimento. Porque eles ouviam Deus explicar tudo aquilo que o povo estava fazendo, eles tinham um entendimento de que tudo estava errado. E ele era a pessoa levantada por Deus para levar essa direção. Agora, você imagina você ter que confrontar, às vezes, líderes daquela época e falar para eles, olha, vocês estão andando fora da vontade de Deus. Era o risco do profeta de morrer. Como muitos acabaram passando por isso, acabaram passando pela morte, porque estavam trazendo uma direção de Deus, ok? Eu vou rapidamente aqui, através de uma tabelinha, passar para vocês a relação dos profetas do Antigo Testamento. A gente vai começar com os profetas maiores. Falo maiores não porque eles foram melhores do que os outros, mas sim devido ao tamanho da importância, ou seja, aquilo que eles participaram, aquilo que está descrito sobre eles, ok? Comparado ao que os outros foram em termos de ação como profetas, ok? Mas a gente vai ter aí, né, primeiramente o livro de Isaías. O Isaías é pré-exílio, tá bom? Aproximadamente 738 até 698 a.C. Nós temos Jeremias, que é de 626 até, aí já entra no exílio até 586, por isso que você vê depois o livro de Lamentações de Jeremias, é justamente por causa do exílio, de ver toda a destruição que veio sobre Israel, que virou um monturo, o templo foi destruído, as pessoas levadas cativas. Então, Jeremias, que foi chamado até do profeta chorão, porque vivia se lamentando aí por conta de tudo aquilo que estava acontecendo. A gente tem Ezequiel, que também é um profeta que foi pré-exílio e depois entrou no exílio também, 593 a.C. até 571 a.C., já dentro do exílio. A gente tem Daniel, ok? Daniel já é totalmente exílio, ele faz parte daqueles jovens que foram levados e trazidos na corte, e foi dado a eles um tratamento especial, e eles receberam sabedoria, receberam o poder do Espírito Santo, e a partir da vida de Daniel houve, inclusive, profecias do que viria, do tempo do fim, da revelação, estão no livro de Daniel, ok? Depois a gente tem Oséias, que é, no caso aí, você vê como não tem uma sequência cronológica, né? A gente está falando de Daniel, que é exílio. Depois a gente vem no livro de Oséias. Oséias é pré-exílio, ok? 750 a 722 a.C. Depois a gente entra no livro de Joel. Aí Joel não é nem pré e nem exílio, ele é pós-exílio. Já é restauração de Israel, é 400 até... Na verdade, aconteceu no ano de 400 antes de Cristo. A gente tem Amós, aí volta para Amós. Amós é pré-exílio também, ok? Aí depois você entra em Obadias, que é pré-exílio até dentro do exílio. Aí você vai ver os outros profetas, que são Jonas. Aliás, Jonas aqui é muito interessante, porque ele é contemporâneo ao rei Jeroboão II. Aí a gente entende que é do ano 784 até o ano 743
antes de Cristo, ok? Mencionado aí no livro de 2 Reis. A gente tem também Miqueias. Miqueias, no caso, a gente não tem esse entendimento de qual é o período que ele está, ok? Depois a gente vai entrar no livro de Naum. Naum é pré-exílio também. A gente tem o livro de Abacuque, que é pré-exílio até o exílio, ou seja, é levado para o exílio. A gente tem Sofonias, que é pré-exílio. Depois a gente vai ter Ageu, Zacarias e Malaquias, que já são profetas pós-exílio, ou seja, restauração de Israel. Amém? Eu queria dar também mais uma instrução aqui, que por ser interessante, o nome de cada um desses profetas. Né? O nome Isaías, no hebraico, é Deus é a salvação. Jeremias é Deus faz nascer. Ezequiel é Deus dá a força. Daniel é Deus é meu juiz. Oséias é Deus salva. Joel Deus é Deus. Na verdade, Yahvé é Deus, ou seja, só ele é Deus. Amós, Deus é forte. Obadias, servo de Deus. Né? Jonas já não tinha uma ligação no seu nome com a palavra Deus, mas sim era pomba, ok? Yoná, pomba. Miqueias, quem é como Deus? Né? Quem é como Yahvé? Naum, Deus consola. Abacuque já também não tem nada a ver com Deus, era uma hortelã aquática. Tá? Sofonias, Yahvé guarda, Deus guarda. Né? Ageu, o festivo. E depois a gente tem Zacarias, que é Yahvé, lembra-se, né? O Deus lembra-se. E Malaquias, que quer dizer meu mensageiro. Amém? Então, com isso, nós fechamos os profetas maiores e os profetas menores. Todos eles agindo em sincronia, em concordância, né? Falando para nós, desde Gênesis até o final dos profetas, sobre a criação, sobre o sonho de Deus com relação ao homem, de santidade, do homem ser aqui, né, instrumento de Deus, dele ser aqui o propagador dos princípios, dos valores que estão no coração de Deus. Então a terra foi planejada por Deus para ser um lugar perfeito. Então aí nós vemos como o homem se desviou desse propósito. Deus levanta então homens ao longo de um período, até que enfim ele levanta uma nação. O objetivo dessa nação era servir de exemplo. Deus não estava levantando os hebreus e inserindo eles numa terra porque Deus amava eles e o resto Deus queria que pegasse fogo e sumisse. Não, era justamente para que eles impactassem, através da vida deles, as nações conhecessem que apenas um Deus existia. Tanto é que quando você vai ver lá nos livros do Pentateuco, você vê Deus falando com Moisés a respeito do estrangeiro. Olha, o estrangeiro que chegar e ele me adorar, se converter, ele vai ter os mesmos benefícios que vocês. Então não é que Deus está fazendo acepção, olha, você tem aqueles que não são meus, eu quero a ruína deles. Não. Então Deus levantou esse povo nesse propósito, mas o povo se desviou desse propósito, caiu na idolatria, houve o juízo, até que Deus pudesse preparar tudo, né, as condições perfeitas para que então viesse Jesus, e aí consumando todas as profecias que são dadas no Antigo Testamento a respeito daquele que haveria de vir, que enfim nos salvaria, né, nos perdoaria os pecados, levaria sobre ele a nossa sentença. Então, você vai ver o Velho Testamento falando sobre isso, né, sobre como o homem caiu, pecou, como ele tenta buscar a salvação e não consegue, mas Deus já tem preparado um plano de salvação, que aí vai, enfim, acontecer no Novo Testamento. Gente, é tremendo demais. O Antigo Testamento, eu sei, às vezes é difícil de ler, mas a mesma instrução que eu dou para as pessoas da nossa célula, eu dou para vocês também. Insista, ore, estude, pesquise. Amém? O Espírito Santo pode te dar entendimento. Existem muitas ministrações. Hoje você tem acesso a N ministrações na internet que falam sobre isso. Então, para você ter entendimento dessas coisas, existem muitos livros que falam sobre o Antigo Testamento, falam, por exemplo, sobre o tabernáculo, qual era a função de cada um dos utensílios dentro do tabernáculo, por que Deus fez uma coisa tão detalhada. Você acha que ele criou aquilo simplesmente obra do acaso? Cada um daqueles elementos dentro do tabernáculo tinha uma função. Então você tem livros que falam sobre isso, então estude, procure se aprofundar. Amém? O Antigo Testamento, ele é muito importante porque ele é o início da revelação. Lá nós vemos o plano de Deus perfeito.
E o homem imperfeito tentando se adequar. A gente vê a lei, na verdade, só aponta o erro, porque a lei não tinha poder para mudar o coração do homem, mas só para mostrar para o homem o que era o pecado. O que vem consumar isso é Cristo Jesus, é a graça. Ele cumpriu a lei para que a graça pudesse habitar em cada um de nós, mas esse vai ser o tema da nossa próxima aula, que nós vamos falar, então, sobre o panorama bíblico do Novo Testamento. Vamos falar mais um pouquinho aí sobre os livros, né, que formam a nova aliança através do sangue de Cristo Jesus. Amém? Que Deus te abençoe, que você possa ter tido um entendimento um pouquinho mais aprofundado sobre os livros do Antigo Testamento e aquilo que eles nos ensinam, aquilo que ele traz para nós de crescimento, que é muito importante. E como já falei anteriormente, a Bíblia é uma revelação progressiva, então o nosso conhecimento total ele vai se dar através, né, da leitura do Novo Testamento. Então nós entendemos o Velho Testamento daquilo que nós sabemos do Novo Testamento, ou seja, a revelação de tudo que aconteceu antes. Então Deus pontua ali o Novo Testamento para nós, mas é muito importante a gente ler, estudar e se aprofundar nesses textos que são anteriores à aliança de Cristo Jesus, a aliança do sangue de Jesus para as nossas vidas. Amém? Que Deus te abençoe. Nos encontramos na segunda-feira que vem, ou na próxima gravação que eu estarei subindo aqui no ar, para nós falarmos sobre, então, a nova aliança. Que Deus te abençoe.